TMK Auto Center, 10 anos. Profissionais qualificados, prestando serviço de excelência e manutenção em seu veículo. Mecânica em geral, injeção eletrônica, suspensão, freios e escapamentos. Troca de óleo, pneus, acessórios. Conte com a TMK para o seu carro não ficar parado. TMK Auto Center, 10 anos. Qualidade, segurança e confiança. Avenida Felipe Carmona, 1355, Oswaldo Cruz. Pessoal, tô aqui com o PH. Ele é um atleta de um esporte, uma modalidade assim um pouquinho diferente, ligada aí à questão da tecnologia, né, PH? Conta pra gente o que você faz utilizando essas ferramentas aí e também a internet. O que é típico, né, cara? Eu sou jogador profissional de poker online, né? Ficar bem claro que é online, né? Presencial, tem uma leve diferença aí no meio. Mas, cara, acho que desde 2010 aí, na verdade, desde 2005 vem uma ascensão aí do poker, né? Lá em 2005, lá em Vegas, era bem famoso os torneios, né? De poker e os cash que se rolavam lá e tal. E aí, meio que com a internet, cara, várias plataformas entraram aí e começaram a fazer isso virar para o mundo inteiro, né? Então, acho que desde 2010 ali eu me vejo desde criancinha, ali, desde moleque ali olhando e falando, oh, cara, que legal tal, mas nunca nem passou pela minha cabeça de estar aqui sendo profissional. Então, bem louco, cara, bem bacana. Você vive disso, né? Você falou que você é profissional? Sim, só faço isso. Basicamente só faço isso da vida. Me formei em engenharia civil, meio que obrigado pela família, né? Mas me formei em engenharia e meio que entreguei o diploma para meus pais, meus avós e falei assim, ó, seguinte, me dá um ano. Só dá um ano, deixa eu tentar. Mas pelo menos eu vou tentar, vamos ver o que acontece. E aí, cara, deu certo. Hoje faz 8 anos que eu jogo poker, 5 anos como profissional. Bacana. Então, E conta um pouquinho da sua rotina pra gente. Como atleta, tem treinamento, tem estudo, tem preparação, como que é? sim, bastante. Cara, acho que a primeira coisa, por todo mundo achar que é todo mundo olha para um jogo de cartas e acha que não tem uma estratégia por trás, né? Mas eu não tenho números para dizer, mas se você pegar ali no xadrez, o xadrez tem alguns números de variáveis que você consegue calcular, né? Você consegue contar o número de variáveis, que é as peças, o movimento das peças e o movimento no tabuleiro, né? Tem aonde as peças podem percorrer, tem um lugar onde elas podem chegar. Então, você chega a um número de variáveis de jogadas possíveis, matematicamente contadas. Né? No poker, cara, é muito mais complexo que isso, né? Porque você tá ali numa mesa contra 8 caras, você e mais 8 caras, né? E cada cara tem um tanto de ficha, cada cara pode fazer certas jogadas diferentes, cada cara tem um perfil diferente de como ele joga, não é mais agressivo, é um cara que gosta de colocar ficha, um cara é mais passivo, mais cauteloso, né? E aí você tem também, como jogador de torneio, importante falar isso, você se inscreve num torneio, né? E vai como se fosse um torneio normal, jogando com os jogadores até a reta final do torneio, até a mesa final. No cash é diferente. Você compra ficha e senta e joga, e a ficha meio que vale dinheiro mesmo, né? Só que no torneio é mais variáveis ainda, porque aí você está perto da premiação, então você tem que jogar de uma maneira diferente. Às vezes está perto da mesa final, às vezes cai um cara e tem um puta pulo na premiação, então tem várias adaptações ali. Então, a grosso modo, o número de variáveis, isso sem falar as cartas que batem, as posições, são bem complexo assim o jogo, e tem toda uma lógica estratégica por trás, né? Então a primeira coisa que eu diria que eu faço na minha rotina é estudar, né? Lá atrás, quando eu comecei, a gente estudava muito a parte matemática do jogo, que era mais, o que a gente precisava mais estar afiado era matemática. Ah, se o cara coloca um, eu coloco um, quanto que eu preciso ganhar para ter retorno sobre o investimento, sabe? Umas contas meio assim. E aí a gente pensava, bom, o cara pode jogar essa carta, essa carta, essa carta. E aí tinha uns programinhas que a gente rodava e falava assim, bom, eu tenho 30%, eu tenho 40%. Minha aposta, se eu preciso de 30% para ganhar aqui, minha mão tem 33%, eu tenho 3% de lucro. Era meio que numa conta assim, bem rasa, era meio que assim que a gente fazia, ia andando. Hoje em dia, cara, a gente tem inteligência artificial. A gente tem algumas plataformas, alguns softwares mesmo, que eles calculam pra gente de uma maneira bem simples, mas complexa e rápido, cara. Tipo, o que a gente tem que fazer naquela situação, com tudo, sim. Então a gente sabe que essa mão é para tal, essa mão é para tal. O motivo, às vezes, não tá tão implícito, né? Mas você consegue enxergar um pouco do porquê quer fazer uma coisa ou porquê outra.
E é muito mais prático, é muito mais simples, sabe? É muito mais difícil de interpretar, né? Então, mas para quem tem uma noção já da interpretação, pô, fica muito mais prático, né? Ô PH, Então, e por que poker? Já que não é um jogo brasileiro. cara, eu acho que eu tava pensando nisso há um tempo atrás e eu acho que cheguei à conclusão que tem a ver com a minha família, por incrível que pareça. Porque eu cresci numa casa que assim, vamos lá, minhas tias jogam tranca o buraco, meus tios, tudo truco. Né? Então eu cresci numa casa que era assim, chegava de domingo lá depois do churrasco, porra, todo mundo tava jogando alguma coisa, até as crianças que jogavam tipo rouba-monte. Né? Então todo mundo ali já era do baralho. E eu me lembro ali com meus 9 anos de idade, jogando com as minhas tias e meu avô tranca, e sempre pensando assim, porra, qual que é a melhor jogada que eu posso fazer aqui para tentar ajudar meu parceiro, né? Então, esse tipo de coisa ficou na minha cabeça. Um pouco mais velho, depois eu comecei pro basquete. Então, eu já peguei um pouco dessa parada competitiva, fiz um pouco de luta. Então, entrei um pouco nessa veia competitiva, né? E aí, como praticamente a minha adolescência foi com meu avô, acho que deve conhecer meu avô, Cido Lagoa, né? Boa parte da galera conhece. Ele estava numa fase meio que ele estava aposentado, tranquilo, então ele começou meio que a me ensinar tudo que alguns dos filhos dele não conseguiram aprender pelo timing, né? Que ele tinha que trabalhar e tal. Então ele me ensinou muita coisa. Quando eu cheguei lá mais velho ali, com meus 18 anos e comecei a fazer faculdade de engenharia, eu gostava de engenharia. E eu tinha certeza que eu ia trilhar caminho engenheiro. Só que aí eu conheci o poker, de uma maneira super despretensiosa, sem motivo. Um amigo meu comentando que jogava bastante, ele me ensinou e eu olhava para aquilo e ficava, cara, muito louco. Porque juntava aquela veia competitiva e juntava toda aquela infância, né, com carta e tal. E, cara, assim foi meio que começando, meio que engatinhando ali, tomando pau, perdendo, e meio que, entre aspas, assim, só só apanhando, e até que meio que eu cheguei, eu conseguia enxergar naquela época, que era assim, tinha os torneios lá em Vegas, que apareciam na TV, né? E era sempre as mesmas figuras que estavam lá, eram sempre os mesmos caras que chegavam lá e estavam na mesa final, e eram os caras que ganhavam muita grana, e você falava, calma, o torneio tem 3 mil jogadores, 2 mil jogadores lá em Vegas. Como que é os mesmos 30 cara que sempre tá ali na reta final, né? Tem que ter alguma coisa diferente. Aí ali para 2015 eu encontrei um time de poker, né? Um grupo que meio que você jogava para os caras, você tinha uma porcentagem dos lucros, e eles iam te ensinando. E meio que assim começou. Comecei a jogar torneio de 25 centavos e assim foi indo, foi trilhando. Bacana. E nessa trajetória toda sua aí, pelo jeito, já vão para 12 anos, 10 anos aí de atividade meio séria já. É, sério, eu diria 5 anos, assim, 5 anos. 100%. E o que Porque que eu, já deu para você conseguir ter de resultado, assim, que você fala, poxa, já tem uma carreira, né, em termos de resultados ou torneios importantes que você participou? cara, em resultados hoje, vamos lá, tenho bastante resultados interessantes. Nenhum título assim, né? Quando você joga poker presencialmente, você vai lá e ganha o torneio, você ganha um troféuzinho, né? Também, além do dinheiro, né? Que é a parte legal, você ganha o troféu, tal, né? Para guardar. O online não tem tanto isso, cara. O online é difícil você receber alguma coisa. Então são pouquinhos torneios durante o ano que você recebe alguma coisa de fato, né? Nesses torneios eu tô ali chegando, batendo na trave, mas nunca peguei o primeiro. E, sei lá, muitos jogadores, né? Para conseguir chegar no primeiro lugar é bem difícil. Eu já tive bastante resultado expressivo, tanto que eu comecei jogando torneios de 25 centavos atrás, há 8 anos atrás. Hoje eu jogo torneios até de US$ 500. Então, para chegar aqui tem toda uma construção de banca ali, né, para conseguir aguentar o tranco. Mas, o que eu poderia dizer? Já temos aí alguns prêmios bacanas na carreira. Legal. E a gente tá falando do universo de jogo contra pessoas de vários países ou você tem um perfil Sim. de adversários assim que você segue? Não, cara, é literalmente gente de todos os lugares do mundo. Jogo com alemão, austríaco, finlandês, outros brasileiros, russo. Só não tem tanto americano hoje em dia. Não tem tanto americano, inclusive porque os Estados Unidos, ele, por algumas certas coisas burocráticas que rolaram lá atrás com o poker, né, eles meio que fecharam para o poker online lá. Então, algumas poucas plataformas conseguem trabalhar lá dentro, até para não prejudicar os cassinos, né, que são o carro-chefe lá. Então, eu não jogo tanto com americano. Trombo americano, mas é bem pouco. Né? Mas é mais europeu, mais galera da América do Sul, japonês, chinês. Na verdade, do mundo inteiro, né? Canadense. Bacana, cara. E o que que você pensa de futuro?
É essa carreira mesmo? Ou isso é algum tempo até você ter um Não, eu patrimônio? não tenho Ou é muito. isso é o que você gosta de fazer da vida? O que você pensa? Cara, acho que não tem nem pensar em outra carreira. Acho que a única carreira que eu teria que pensar fora do poker seria, que na verdade é o que eu já faço, é dar aula sobre, né? Então, se eu tivesse que pensar em alguma coisa fora do jogar poker de fato, seria o que eu já estou começando a trabalhar um pouco. Tem alguns caras que trabalham para mim, jogam para mim, e eu vou instruindo eles, ou alguns outros caras que, por mais que não joguem para mim, eu dou aula para eles, e assim, eles estão evoluindo, estão crescendo, né? E é uma coisa que eu gosto bastante de dar aula, ajudar e ver isso, né, cara? Porque porra, lá atrás eu lembro que eu comecei, eu bati muita cabeça sem ter muito conteúdo, né? E hoje é muito mais fácil, cara. Bizarramente mais fácil, assim. Só uma coisa simples. Quando eu comecei lá atrás, o Brasil tinha 3 times de pôquer, que deviam ter, no total, 100 jogadores. Hoje o Brasil é o carro-chefe em time de pôquer, tem mais de 100 times de pôquer e tem uma média de mais ou menos, chutando bem baixo, de uns 15 mil jogadores de pôquer, cara. É bastante, hein? Profissionais, assim, sem ser caras recreativos. É claro que muitos ali conciliam um pouco com o trabalho, mas diria que hoje a gente tem pelo menos 5 mil jogadores profissionais, desses 5 mil, uns 300 são elite mundo, cara. São caras bem, bem, bem grandes. Bacana. E como que é conviver assim com a família, com os amigos e explicar o que você faz da vida? Ixi, hoje em dia é mais fácil, né? Tipo, depois que você tem resultado, você consegue falar, ó, dá pra pagar as contas e tal, né? Tipo, dá pra viver bem, dá pra investir a grana e ter um futuro legal. É fácil, mas lá atrás foi um puta perrengue, né, cara? Eu lembro até hoje que o dia que eu cheguei e falei pro meu avô, falei, vô, seguinte, ó. Seguinte não, na verdade, primeiro ele entrava no meu quarto, viu que eu tava jogando poker e desligava a internet, né? De madrugada. Começou assim. Depois ele foi deixando tudo bem, porque ele via que eu não. Não é que eu não perdia dinheiro, eu jogava para outras pessoas, então, tipo assim, eu não tinha prejuízo financeiro, né? Tinha alguém trabalhando, meio que investindo em mim, né? E aí eu lembro que teve um dia que eu cheguei para ele, sentei para ele, faltavam 6 meses para me formar da faculdade, e ele não me respeitava de forma alguma com isso, né? E eu cheguei para ele e falei, ó, seguinte, eu tenho uma proposta de trabalho, ele já achou que era coisa com engenharia, né? Ele falou, pronto, vai sair É o formado, vai sair orgulho do neto trabalhando. ser engenheiro, É, né? exatamente. Aí eu falei, vou, tem uma proposta de trabalho. Então, eu conheci uns caras de fora do país, que eles têm um time bem grande de poker, os caras estão crescendo, são elite no mercado, tal, que querem que eu tô tentando me enfiar lá, não tá fácil, tô tentando me enfiar lá, porque eu sei que lá tem bastante cara muito bom, eu vou crescer muito rápido lá. Só que se eu entrar lá, eu não posso fazer mais nada da minha vida, pelo menos por um ano. Né? Para não dizer que eram uns 3. Eu ia ter que meio que entrar de cabeça ali, porque, tipo, eu precisava aprender muito e engolir aquele conteúdo, né? Acabou que deu certo e eu tô lá até hoje, cara. Hoje eu trabalho com uma equipe que é canadense, né? Então, eu dou aula para alguns desses caras, outros desses caras dão aula para mim, né? Então, boa parte do meu network, inclusive por causa do poker, é de fora do país, que é muito louco, cara. Aí depois disso, meio que ele aceitou meio que a ideia. Depois que ele viu que o negócio estava meio sério já, assim, aí ele foi aceitando. E aí com os resultados ficou mais fácil, mas eu costumo dizer que no começo eu falava que eu era empreendedor, né? Eu falava, eu empreendo. Não falava que eu era jogador de poker, né? Porque ele falava, pô, o cara vai olhar pra mim e falar, pô, vagabundo, né? Não faz nada. Mas só dando um gancho e voltando lá, a rotina, que na verdade eu sambei e não respondi, mas basicamente, cara, a minha rotina, particularmente, acordo, tomo um café, venho para cá e passo 1 hora, 2 horas estudando, mais ou menos. Às vezes, até respondendo um monte de dúvida, tipo, vendo algumas coisas de dúvida de aluno, alguma coisa de outra, mas no geral, tudo se engloba com um estudo ali. Depois, tomo um café da manhã e vou para academia, volto para academia, que é meu tempo meio que de meditação, vamos dizer assim, é minha hora de Abstrair a mente, né? relaxar. Exato. Depois eu normalmente volto para casa, almoço e começo a trabalhar lá pela 1, 2 da tarde. E aí eu registro ali em torneios até umas 8 horas da noite, acabo umas 10, e aí normalmente termino umas 10 horas da noite, fico aqui, faço uma coisa ou outra no computador que eu preciso fazer, e vou pra cama, ou vou fazer alguma coisa, né? Ou jogo algum joguinho aqui para distrair e tal. Mas minha rotina é basicamente essa: estudar, academia e trabalhar. E aí nos meus dias de folga tem um pouco mais de tempo, mas é praticamente dar aula e estudar também. Bacana. Cara, e é uma rotina talvez mais puxada do que muita outra profissão, né? Pelas horas que você tá contando aí. É dedicação Sim, mesmo no duro. sim. Bem lá no começo eu trabalhava 12 horas por dia tranquilamente.
Tem dias que eu trabalhava 15, 16 horas, porque alguns torneios são bem longos, né? Então, às vezes tinha que ficar num torneio por 12 horas, mas eu já tinha, sei lá, 4, 5 horas ali que eu já tava, né? Então, era meio que uma maratona mesmo. Hoje, como eu jogo um pouco mais caro, então os torneios já tem menos jogadores. São muito mais bem preparados os jogadores, mas eles são bem menores, né? Então, eu consigo trabalhar por menos tempo, vamos dizer assim. Então, se a gente fosse isolar trabalho só no jogo, eu diria que umas 8 a 10 horas por dia, 3 a 4 vezes na semana. Mas a preparação e tudo mais dá realmente uma rotina bastante puxada. Sim. Legal, muito legal esse nosso bate-papo aqui que virou meio que um podcast. Desejo sucesso a você aí, tá? Muito obrigado. E espero que você tenha vitórias nesse ano de 2023 que está começando. Você tem um calendário para Sim, seguir espero. esse ano já? Um planejamento? Como que é? Tem mais ou menos normalmente o calendário. Agora está rolando uma das etapas do Campeonato Mundial online, a WSOP lá, que como era em Vegas presencial, eles transferiram para online na pandemia e ficou. Então tá rolando uma agora, acaba lá pro. Nós estamos no dia 15, acaba no final do mês, mais ou menos, dia 28. Depois ali em maio começa o Scoop, que é tipo um PAN, vamos dizer assim, né? E aí no meio do ano tem a outra etapa do Mundial e lá para setembro, outubro tem o Campeonato Mundial o grandão de verdade, né? Então normalmente são 4 etapas, né? Uma agora, uma daqui um mês, 2 meses, uma ali depois do meio do ano e uma lá perto do fim do ano. É um São as circuito como fazem os é, tenistas, os atletas do golfe e assim sucessivamente, né? Normalmente tem as pequenininhas e tem as maiores, né? Então sempre tem ali 2 semaninhas mais tranquila, depois 3 semanas mais pegada, 2 semanas mais tranquila, 3 mais pegada, sempre mais esse ritmo. Bacana, PH. Muito obrigado pela entrevista e sucesso. Muito obrigado, você também. Abraço. Obrigado. Valeu.